Gravando. Boa, então vamos lá. Então, a ideia é fazer a apresentação da folha para vocês aqui. Conceito semelhante ao que a gente viu no módulo fiscal. Então, quando o usuário ele acessa com o login e senha, a primeira tela que vai ser apresentada é a tela onde a gente vai informar qual é a empresa que a gente quer trabalhar, o período, habilitada a empresa, o sistema vai carregar para a gente aqui a área de trabalho, dia a dia do usuário, botões de atalho e as outras opções através dos menus, tá? Então, vamos passar um pouco dos conceitos aqui, né? Começando pela parte de cadastros. Todos os cadastros iniciais, as estruturas iniciais que a gente precisa ter para que a folha possa efetivamente acontecer, eles vão estar aqui nesse primeiro menu aqui, que é o menu de cadastro. Então, a gente vai ter toda a parte ativa aqui de bancos, agências, com foco principal aqui na questão da folha eletrônica. O gestor gera para todos os bancos, para todas as carteiras, para todos os KNABs. Toda a parte de cargos, funções, tabela de CBO, mesma característica que a gente tem nos outros módulos do sistema, a gente vai ter aqui na folha, então uma interação muito grande com o ambiente externo. Então, exemplo, Alex, eu preciso fazer uma atualização aqui da tabela de CBO. Pô, eu preciso entrar aqui e fazer isso de forma manual? Um botão, eu vou carregar as informações que estão lá no Ministério do Trabalho para dentro do sistema e, naturalmente, eu vou ter aqui a tabela atualizada. Toda a parte de valores, tabelas de INSS, tabelas de imposto de renda, RAT, FAP, mesmo conceito. Virou o ano, mudou a tabela lá de salário mínimo, né? Naturalmente, a gente tem um ajuste das faixas, né, da tabela do INSS. O usuário precisa entrar aqui e fazer essa mudança manual e replicar para os outros meses? Não. Um clique, ele vai lá e vai trazer a informação atualizada. O mesmo em relação à tabela do imposto de renda, né? E aí aqui até para mostrar de uma forma bem específica, eu vou carregar aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, a última tabela cadastrada no sistema aqui. Essa tabela dificilmente é corrigida, né? Então, a tabela do imposto de renda que a gente tem cadastrada no sistema, ela não é corrigida desde 2015, mas se porventura precisar fazer a correção, é só vir aqui e clicar nesse botãozinho, importar as faixas. Então, ele vai lá na Receita Federal, vai capturar as faixas atualizadas e vai trazer para dentro do sistema. Avançando um pouco mais, o coração da folha é a tabela de eventos. Então, quando a gente vai conduzir o processo de implantação com os clientes, a gente já leva essa tabela prontinha, estruturada, vinculada com as rubricas do e-social, tudo direitinho. No entanto, se porventura, no momento que a gente estiver conduzindo a implantação do sistema, o cliente identificar a necessidade da construção de um evento, algo nesse sentido, a gente faz todo esse trabalho, a gente apoia, a gente sempre recomenda que a construção de eventos seja feita em conjunto com o nosso time, né? Para que a gente possa fazer a análise efetiva se faz sentido a construção daquele evento, se ele vai gerar algum tipo de impacto em relação ao acúmulo de valores, da médias. Então, a gente sempre recomenda a construção junto com o nosso time técnico, tá? Mas o cliente tem total liberdade de entrar aqui e fazer a construção. Aqui tem um dos cadastros mais importantes dentro da folha, que é o cadastro de sindicatos. Eu não vou passar por todos os cadastros, então vou pensar alguns aqui que a gente entende que são os mais importantes. E aqui é legal porque a gente vai conseguir também visualizar uma característica que a gente observou lá no módulo fiscal, que é o conceito de histórico. Toda e qualquer movimentação que a gente for fazer dentro do sistema, ele sempre vai ter a preocupação de guardar o histórico. Então, Alex, poxa, foi liberada uma nova convenção, um novo acordo coletivo. O que a gente vai fazer aqui na tabela de sindicato? Botão novo, e eu vou dizer, a partir de quando vale essa convenção? E, naturalmente, eu vou vincular todos os parâmetros dessa convenção. Então, para cada sindicato, já que cada um pode ter sua característica, né, os seus indicadores, a gente vai tratar para cada um. Como a gente vai fazer cálculos relacionados a adicional noturno, assiduidade, prêmios por tempo de serviço, 13º, férias, as médias, porque a gente sempre observa que é um gargalo muito grande nos outros softwares, a Questor tem todo um controle muito bem construído, muito bem consolidado para que essas médias sejam bem calculadas, sem gerar nenhuma diferença na folha, médias em hora, médias em valor, média professor, o Questor tem todo um controle específico para aulistas, para escolas, né? Rescisão e, por último, aqui endereço de convenção e contrato de experiência.
Tá? Então, esses seriam os requisitos básicos aqui no que diz respeito à convenção. Além disso, a gente também pode ter aqui os apontamentos relacionados à contribuição sindical, taxa assistencial, custeio confederativo, mensalidade sindical, né? Toda a parte de estabilidade que esse sindicato garante, tudo isso a gente pode configurar aqui. Isso é um conceito legal da gente ter a configuração amarrada no sindicato, por quê? Ah, Alex, eu tenho 100 funcionários numa determinada empresa. Poxa, eu preciso entrar e ficar configurando funcionário por funcionário? Não. Você cria a regra no sindicato e depois só associa o sindicato ao funcionário. Olha como é que fica mais fácil. Então, eu consigo carregar toda essa configuração e associar lá o cadastro do funcionário. Tá? Avançando um pouquinho, a gente vai ter aqui também toda a parte de horários, escalas, tabelas de feriado, para que você não possa fazer o cálculo da folha com base na jornada. Então, o usuário ele vai definir se o cálculo vai ser feito em cima de uma jornada fixa, 220 horas, 240 horas. Não, Alex, o cálculo vai ser feito com base na escala do funcionário. Ah, eu tenho um funcionário aqui que numa semana ele trabalha no período noturno, na outra semana ele trabalha no período diurno. Como é que o sistema vai fazer esse controle? Tudo automaticamente. Então, eu tenho lá o apontamento de que o funcionário, naquela semana, está atuando no horário noturno, a ferramenta já entende que ele tem que pagar o adicional no noturno, tudo sem ter que fazer inserção de variável, tudo tem que sem a necessidade de ter que fazer as coisas de forma manual. Tá? A partir do momento que a gente tem essa construção inicial, né, desses cadastros, que são os principais, tem outros aqui, mas esses seriam os principais, o próximo passo é a gente avançar para o cadastro efetivo do funcionário, ou do sócio, ou até mesmo do terceiro, caso a gente precise fazer aqui, por exemplo, um RPA. Tá? Então, pensando no cadastro de funcionários, né? A gente poderia vir aqui em funcionários, cadastros, e acessar aqui toda a estrutura de cadastro, ou você pode ver aqui em área de trabalho, contratos. Tudo que for relacionado a contratos, também eu vou ter num único local. Então, o usuário ele vai acessar aqui para o local que ele entender que é o mais confortável. O que é bacana de destacar? O conceito de cadastro de funcionário no Questor é semelhante ao conceito de cadastro no e-social. A gente tem a figura de dois cadastros. Você tem a figura do cadastro geral, que são os dados básicos, né? Nome, características físicas, endereço, enfim, estado civil, tudo isso está lá no cadastro geral. E existe um outro cadastro, que é o cadastro de contrato, né? Onde esse cadastro geral vai ser vinculado depois. Nesse cadastro do contrato, a gente vai definir lá a data de admissão, qual é o tipo de vínculo que esse contrato oferece, né? Se ele vai fazer opção por fundo de garantia, enfim. Então, tudo que for relacionado aos assuntos que diz respeito ao contrato de trabalho está separado. Aí vocês podem se perguntar, né, por que essa separação? De novo, pensando na questão da produtividade. Vamos dar um exemplo. O Alex está sendo contratado pela empresa A. Ótimo. Você faz o cadastro dos dados do Alex, tudo bonitinho, e vincula o contrato do Alex, lá, os dados gerais dele, ao contrato da empresa A. Maravilha. Lá na frente, o Alex saiu da empresa A e foi para a empresa C. E vamos pensar numa contabilidade, tá? A contabilidade também faz a escrita dessa empresa C. Pô, vou ter que cadastrar todos os dados do Alex de novo? Não. Basta eu ir lá e mudar, né, o tipo de contrato, né, o vínculo do contrato. Né? Então, ele não está mais vinculado à empresa A, ele está vinculado à empresa C. Mas eu consigo aproveitar todos os dados cadastrais relativos à figura do Alex. Tá? Então, de novo, o conceito aqui não é transferir matriz e filial, não. São empresas distintas, onde eu tenho as informações sendo aproveitadas, vinculadas a esses contratos. Tá? Outros pontos legais que a gente pode destacar aqui também. Tá? Alex, estou fazendo aqui o cadastro de um colaborador. Se eu jogar Alex, o CPF dele... Opa, pode falar, Celso. Desculpa te interromper, mas só para a gente não perder o fio da meada. Esse aproveitamento de cadastro de empresas distintas, você enxerga que é um diferencial que estou? Ou você me diria que isso a maioria dos sistemas concorrentes tem? É um diferencial. São poucos os que Diferencial. têm. Tá? Legal. Geralmente, o Outra pessoal tem que pergunta. cadastrar de novo. Outra pergunta. Você se importa de me dizer como que ele puxa isso? Se é via e-social, se é via banco? Boa pergunta. Você tem
algumas possibilidades, né? E era exatamente esse ponto que eu ia entrar aqui agora. Quando eu estou fazendo o cadastro geral, quando eu jogo o CPF, eu já consigo buscar algumas informações relativas aos dados que ele tem armazenado lá na Receita, e além disso, já consigo fazer uma validação se o CPF dele está regular ou não. Essa é uma forma. Eu estou cadastrando do zero, tá? Ah, não, Alex, eu estou propondo uma mudança, o escritório já utiliza um software. Como é que a gente pode aproveitar os dados que esse cara vinha movimentando? Então, nós temos dois caminhos. Caminho 1, eu vou direto lá no e-social e aplico uma técnica chamada técnica de raspagem, ou seja, eu consigo, através do CPF, que é a matrícula, que é a chave, capturar os dados que estão no e-social e vir populando o cadastro dentro do Questor. Então, o cara não precisa entrar e ter que digitar isso manualmente. Esse é um ponto. A outra possibilidade remete ao que a gente conversou na última apresentação, que é a flexibilidade de eu trazer informações do ambiente externo para dentro do Questor. Então, vou te dar um exemplo. Na semana passada, a gente fechou com um cliente, o cara conseguiu exportar uma planilha maravilhosa com todas as informações da folha. Ela vinha com uma riqueza de detalhe que a gente não conseguia trazer do e-social. Fizemos uma escolha. Ao invés de eu capturar do e-social, a gente mapeou essa planilha e importou dessa planilha para dentro do Questor. Tá? Então, assim, eu tenho a possibilidade de buscar direto no e-social ou buscar isso numa outra fonte de dados. Ah, eu posso, por exemplo, fazer a leitura da base de dados de um software concorrente e importar isso para dentro do Questor? Sim. A gente tem inúmeras empresas mapeadas hoje que a gente faz o processo de converter. Tá? Legal. E o interessante também, pelo que eu vi, é que você não exige que os dados venham num layout específico, né? Por que que não? Porque eu consigo me adaptar. Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo ocultar essa barra aqui. Engraçado, ontem ela ocultou sozinha. Senão eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês. Deixa eu minimizar aqui, então. Aqui, ó, em utilitários, bancos de dados, eu tenho condições, ó, configurador de layout e importação. Então, eu faço o ajuste do meu layout para receber essa informação no ambiente externo, independente de como é que ela esteja organizada. Qual é o processo de validação que eu faço? Se as informações que eu estou buscando lá na origem são suficientes para alimentar os dados que tem no Questor. Exemplo, chave para mim é CPF. Se eu não tenho CPF lá numa planilha, por exemplo, eu não vou importar. Então, esse é um ponto que, cara, assim, é um grande diferencial do Questor. A camada de validação não está na aplicação, ela está no banco. Então, o banco só deixa armazenar o conteúdo se tiver validado. Boa parte do software, essa validação está onde? Na camada de aplicação. Então, o cara deixa carregar no banco e aí, quando o cara chama a aplicação, dá o erro. No Questor, não. É o próprio banco que já faz essa validação para você. Tem as informações que são necessárias? Os campos chaves? Tem. Beleza, cara, eu vou importar para você. Está dentro da estrutura? Eu vou importar. Beleza. Beleza? Bacana. Outro ponto legal, então, assim, além da gente, no momento que a gente estiver cadastrando, a gente se valer desses dados que estão lá na Receita, é esse carinha aqui também, ó. Da gente clicar aqui e no momento que a gente estiver cadastrando o contrato, já fazer a qualificação cadastral, que é cruzar todas as informações, né, em cada uma das entidades. Então, vou lá na Receita, pego as informações da própria Receita, do INSS, vou na Caixa Econômica, pego as informações da Caixa e comparo. Para quê? Essas informações elas têm que estar batendo para a gente vir ir com isso certinho para dentro do e-social, né? Ah, o nome do funcionário na Receita está como nome de casado e na Caixa está com o nome de solteiro. Cara, vai dar divergência, o sistema já vai trazer esse retorno para você e aí, naturalmente, o escritório vai sinalizar para o cliente, né, ou para o colaborador em questão que existe uma divergência cadastral lá que ele precisa promover aquele ajuste, tá? Tudo de uma forma bem simples e bem intuitiva, tá? Bom, feito o cadastro do funcionário, estabelecido lá o cadastro do contrato, você vai ter também a prerrogativa aqui, a possibilidade de quê? De vincular os dependentes que aquele contrato tem, se é filho, se é pai, mãe, enfim, você vai ter toda a amarração aqui, todos os vínculos, vai ter todos os históricos, então todos os históricos relativos a esse contrato,
todos os salários que ele teve ao longo da jornada de trabalho, os sindicatos, os locais. Depois eu vou mostrar uma tela que a gente consegue concentrar todo esse conteúdo num único local. Você pode acessar de forma individual aqui, mas é mais fácil acessar pela outra tela que eu vou mostrar já já para vocês, né? Toda a parte de pensão, então aqui, ó, tem uma característica bem legal do Questor, que é o quê? Você cadastra o beneficiário da pensão e você tem a liberdade de vir aqui embaixo e determinar como esse cálculo vai acontecer. Haja vista que para cada sentença, né, para cada decisão judicial, a gente pode ter cálculo variado. Então, você tem a liberdade de, para cada beneficiário, determinar aqui como é que o cálculo vai ser feito, né? Como essa pensão vai incidir, onde ela vai incidir. Então, tudo isso aqui a gente consegue deixar bem configuradinho, bem amarradinho, para quê? Para evitar o trabalho no dia a dia do colaborador que estiver processando a folha propriamente dito, tá? A partir do momento que a gente fez essa montagem, então, dos cadastros, o próximo passo é a gente avançar para o cálculo da folha propriamente dito, tá? Então, vou fechar aqui. E aí, antes da gente fazer o cálculo, a gente vai ter aqui algumas situações. Ah, Alex, eu posso ter empresas aqui que têm variáveis de folha, né? Apontamentos de hora extra, faltas, desconto de farmácia. Como é que o cliente do escritório contábil pode receber essas informações? Você tem inúmeras possibilidades. Possibilidade número 1, a gente, lá no Zen, tem essa plataforma aqui, ó, chamada Kenet. O Kenet é a parte colaborativa do escritório para o cliente. Basicamente, o que vai acontecer aqui é o seguinte: se eu penso em enviar as variáveis de folha, vai carregar a relação dos funcionários com os respectivos eventos que foram liberados para essa empresa digitar, e aí, naturalmente, a pessoa que estiver digitando vai colocar lá quais são as referências. A hora extra 100%, foram 2 horas. Ah, o desconto de farmácia aqui deu R$35, ele teve uma falta. Maravilha. Apontou, gravou, vai chegar um alerta aqui no sistema dizendo que as variáveis foram liberadas para importação. Ele vai importar, naturalmente isso vai ser carregado para dentro do sistema. Essa é uma possibilidade. Ah, Alex, poxa, o meu cliente às vezes não tem muita afinidade com tecnologia e ele não vai conseguir preencher isso lá no portal. Tem como simplificar a vida dele? Claro, a gente pode mandar uma planilhinha padrão para ele, ele preenche essa planilha, manda por e-mail para o escritório importa essa planilha e também carrega as variáveis de folha. E vai ter aquele cenário que é o cenário do menos desejado, digamos assim, que é aquele cara que vai mandar anotadinho numa folha. Esse eu não vou conseguir importar, eu vou ter que digitar. Para fazer a digitação também é bem simples dentro do sistema. Eu venho aqui em cálculo, eventos variáveis, e faço o lançamento aqui dos eventos. Super simples, ó, como está na tela aqui. Ó. Eu coloco qual é o código do contrato, se eu não souber eu posso pesquisar, qual é o evento que eu quero lançar e qual é a referência. Ah, para esse cara aqui foram 3 horas. Pronto. Fui para a linha de baixo, já gravou. A partir do momento que a gente tem o evento variável lançado, a gente pode fazer o cálculo da folha efetivamente. Então, para isso, eu posso vir aqui no botão de atalho cálculo. Posso fazer isso por lote? Ah, Alex, eu quero pegar aqui um grupo de empresas, sei lá, vamos pensar que a gente estivesse subdividindo por regime tributário. Então, eu quero pegar todas as empresas do Simples. Eu posso vir aqui e criar um grupo de processamento para as empresas do Simples, vai processar todas aquelas empresas de uma vez só. Ah, não, Alex, eu não tenho grupo de processamento, eu quero processar todas as empresas mesmo. Ponto. Então, ele sabe que ele tem que pegar da empresa 1 até a última empresa. Não, Alex, eu quero fazer empresas selecionadas. Eu quero fazer da 1, ponto e vírgula da 3, ponto e vírgula da 7, tenho essa possibilidade. Ou também posso vir aqui, ó, Ctrl, e vou marcando quais são as empresas que eu quero. Tá? No nosso caso aqui, eu vou fazer só da empresa 6, vou mandar executar. Ele vai fazer todo o cálculo para a gente. Aqui tem um outro diferencial, tá? Muitos softwares fazem isso por etapa, ou seja, calcula a folha de funcionários,
depois calcula sócios para efeito de prolabore, depois calcula autônomos, né, os RPAs, os terceiros, depois o cara entra lá para fazer o cálculo do resumo de tributos. Cara, no Questor não. A gente mandou calcular, ele vai fazer toda essa jornada num único processo. Funcionários, sócios, autônomos, calcular os tributos, tudo numa única etapa. E aí, para a gente conferir, basta a gente acessar aqui, ó, envelope. Então, eu vou ter evidência do que foi calculado para cada um dos funcionários. Então, para o funcionário 1 aqui, eu vou ter todas as minhas verbas, o que é provento, o que é desconto, o que é vantagem, as minhas bases, as referências, a coluna de proventos, a coluna de desconto, todas as bases de imposto ele já retornou para a gente, e aqui do ladinho ele vai trazer um resumo, total de proventos, desconto, líquido, salário base. Tá? Se eu quiser navegar entre os contratos, é só eu clicar aqui, ó, que eu vou navegando entre eles. E o que é bacana, tá? Outro diferencial. Ah, Alex, poxa, eu estou aqui observando esse funcionário número 3. Puxa vida, cara, esqueci de lançar uma variável para ele. Pô, cara, tem que fechar aqui, entrar lá nas variáveis, lançar de novo, para depois mandar calcular a folha novamente? Não, cara. É um botão, ó. Clica aqui, ó. Eventos variáveis. Vou colocar o evento que está faltando, que é o 39, e vou colocar a referência. Já fui para a linha de baixo, gravei. Se eu retornar na tela anterior, a mágica acontece. Ele já está recalculando a folha automaticamente para a gente, de tal modo que para esse funcionário número 3, olha, ele já colocou a evidência aqui do evento 39, que estava faltando, e mais do que isso, já colocou aqui também de forma automática o DSR sobre essa hora extra. Então, observe que a gente não precisa ficar dando volta. Consigo ser objetivo e direto para efeito do cálculo. Tá? Outro ponto legal. Alex, beleza, cara, você colocou aquele evento 39, naturalmente a ferramenta já trouxe o evento de DSR 59 ali também automático. Mas me diz aí, como é que o sistema fez para calcular esse evento 59? O que a gente pode fazer? Clica nesse botãozinho aqui, ó, habilitar memória de cálculo, mando processar. O que o sistema basicamente vai fazer é como se fosse uma engenharia reversa. Ele vai buscar desde a origem da informação tudo que ele utilizou para que aquele cálculo acontecesse. Então aqui, ó, DSR sobre hora extra diurna, olha que legal, todas as bases, a referência, até chegar efetivamente aonde? No valor. Então, fica fácil da pessoa entrar e promover a conferência. Calculadora na mão, ela confronta se o que foi calculado no sistema está batendo direitinho com aquilo que ela precisa gerar de resultado. Tá? Maravilha. Fez o cálculo bonitinho aqui, beleza. Pô, Alex, daqui mesmo eu posso fazer a impressão do recibo? Sem dúvida. Cliquei aqui na impressorinha, tenho inúmeros modelos, vou pegar aqui esse olerite gráfico. Tá. Então, essa primeira tela que ele vai trazer para a gente aqui são a tela dos parâmetros, tá? Que é onde a gente vai definir como é que essa impressão vai acontecer. Configurei isso aqui uma vez, eu não preciso mexer mais. É só clicar no play aqui, que ele vai gerar a impressão do olerite para a gente. Então, tá aqui, ó, tudo bonitinho, tudo certinho. E aí, outra coisa que é legal, é a liberdade que você tem de determinar como é que essa informação vai ser gerada no relatório. Então, vamos pegar um próprio exemplo aqui da pensão. Pode ser que o cara chegue para você e fale assim, olha, eu não quero que saia detalhado aqui por beneficiário. Porra, tem que criar um evento somando isso como... Não, é só vir aqui no parâmetro e dizer, ó, eu não quero que detalhe os eventos de pensão judicial. Mandei executar, ele já vai trazer o valor total lá para a gente. Ó. Ah, não, Alex, ele tem 2 filhos, eu preciso saber o valor individualizado até para efeito de depósito. Perfeito, vem aqui nos parâmetros e coloca aqui que você quer que seja detalhado os dados de pensão. Assim como o plano de saúde, tá vendo? Você tem inúmeras possibilidades. Você quer totalizar por operadora, você quer fazer por operadora, titular, dependente. Então, vai muito de cada empresa, se ele vai querer ter informação consolidada ou se ele vai querer ter informação detalhada. Dei o play aqui, ele vai gerar conforme a gente solicitou. Outro ponto que é um diferencial da ferramenta também. Alex, beleza, cara, você processou a folha, gerou os recibos, tudo direitinho. Eu posso mandar isso para o gestor, para o meu cliente? Pode. Ele vai encapsular todas as informações e vai mandar consolidado. A folha, os recibos, os impostos, tudo bonitinho. Mas que tal a gente mandar de forma individualizada para cada colaborador
do cliente do escritório contábil, né, as informações relativas ao processamento da folha. Então, como é que a gente faz isso? Como é que cada colaborador lá, digamos que a gente seja um escritório contábil aqui e tem um cliente lá que tem 100 funcionários. Como cada colaborador vai receber lá as suas informações relativas à folha processada? Clicando nesse carinha aqui, ó, publicar o documento no que colabore. Mais uma vez, a gente tem a figura do Zen funcionando, que é o que colabore. Todo e qualquer documento que eu quiser enviar de forma individualizada, colaborador por colaborador, eu posso utilizar o que colabore. Então, o que eu vou fazer basicamente aqui é enviar o contra-cheque dele, é enviar o aviso de férias, o recibo de férias, o informe de rendimento. Cada colaborador receberá o seu. E olha que bacana, você precisa fazer impressão disso? Não. O cara só precisa ter o e-mail dele cadastrado dentro do sistema. Quando a gente disparar o envio dessa informação, o colaborador vai receber isso lá no e-mail dele, ou se ele tiver o aplicativo também instalado no celular, ele recebe essa informação lá no celular. Outro ponto bacana, ele tem todo o histórico de tudo que foi movimentado em relação à empresa, né, aos recibos que foram enviados, num repositóriozinho para ele. Então, ele vai ter lá todos os contra-cheques por histórico, por competência, tudo bonitinho, todas as férias, o informe de rendimento para ele gerar o imposto de renda dele, tudo organizadinho. Legal, isso aí é um grande diferencial, muito bacana. Cara, assim, a gente tem clientes, por exemplo, aqui, que tem uma folha de pagamento aí próxima de 2.000 funcionários. Você imagina o cara ter que entrar e imprimir o contra-cheque, e enviar, entregar e colher a assinatura de cada um. Cara, isso aí assim, resolve absurdamente esse problema de você ter que gerar o documento físico, coletar a assinatura, depois manter isso arquivado. Aqui não, eu tenho a comprovação eletrônica de que os dados foram enviados para o colaborador, já é o suficiente para efeito de uma fiscalização no futuro. Assim como lá no EDOC a gente tem toda a monitoria de tudo que está acontecendo com o documento, no que colabora aqui funciona da mesma forma. Quando o colaborador recebeu esse documento, ele acessar o documento, vai ter toda a monitoria. Quem enviou, para quem enviou, quem recebeu, quem fez download, quem arquivou, vai ter tudo lá armazenadinho direitinho. Legal, muito bacana. Bacana? Show. Legal. Acho que é melhor a gente fazer uma pausa e startar uma nova aí, porque eu vou entrar num outro ciclo aqui que pode ser que interrompa. Perfeito. Beleza. Finalizando, então.